Senhor Ministro da Defesa Nacional, senhores chefes militares, senhores deputados, senhores embaixadores, excelências, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Diário de Notícias para estar presente nesta vossa conferência, felicitando também o Diário de Notícias, a sua administração, a sua direção, uma palavra especial à doutora Valentina Marcelino, por mais esta iniciativa que tanto prestigia um jornal que é uma referência na história da nossa imprensa em Portugal. O tema que nos é proposto, Defesa Nacional e Nova Ordem Mundial, é muito vasto e sei que durante esta conferência se vai depois a procurar aprofundar as questões relativamente ao nosso país. No que me cabe aqui, nesta intervenção, que é uma intervenção introdutória e de alguma forma de enquadramento, procurarei sobretudo deixar-vos algumas considerações, e são isso mesmo, considerações necessariamente gerais e também estritamente pessoais. É a vantagem de já não estar em funções políticas, é que me posso exprimir com total liberdade. São considerações sobre a situação geopolítica global, especialmente na Europa, e deixarei também, baseado na minha experiência e no facto de vir acompanhar estes assuntos com alguma atenção, algumas reflexões sobre o que pode acontecer em termos de defesa europeia, incluindo de indústria de defesa europeia. Serão, pois, considerações, repito, que faço em termos estritamente pessoais, não representando qualquer instituição em particular. Em primeiro lugar, sobre a situação geral, é já um lugar comum dizê-lo, mas é verdade. A situação geopolítica global é hoje muito instável, volátil, polarizada, fragmentada, imprevisível e cada vez mais perigosa. Verificamos que estão hoje a aprofundar-se, a amplificar-se, a reforçar-se, tendências que já se vinham a fazer sentir há algum tempo, mas que, sobretudo a partir desse acontecimento decisivo que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, procuram colocar em causa toda a ordem global existente. Entre as tendências que já vinham a fazer sentir-se, temos a competição cada vez mais aguda entre as maiores potências, nomeadamente Estados Unidos da América e China, as tendências que foram impulsionadas pela pandemia, particularmente com uma revisão das cadeias de abastecimento, das chamadas supply chains, com uma mudança do paradigma económico, passando de paradigma económico baseado na eficiência para um paradigma baseado na resiliência, a transição de uma globalização a que chamávamos muitas vezes a hiperglobalização para outra forma de globalização, a que alguns chamam reglobalização, mas talvez com tendências de regionalização, e também o acelerar de inovações tecnológicas decisivas, disruptivas, nomeadamente no capítulo da inteligência artificial, mas não só na inteligência artificial, tendências essas na inovação tecnológica que têm, obviamente, implicações de grande alcance no domínio de todas as tecnologias de uso dual ou de uso duplo, porque são importantes para a guerra e também para a defesa em geral. Mas sobre estas tendências houve um facto decisivo, um facto de verdadeira proporção histórica. Hoje em dia tendemos, muitas vezes, a abusar da palavra histórica, diz-se histórico a partir de qualquer coisa, mas a verdade é que há eventos que, pela sua dimensão, transformam o mundo, e um desses eventos decisivos, a meu ver, foi, em 24 de fevereiro de 2022, a invasão em larga escala lançada pela Rússia contra a Ucrânia. Trata-se da maior e mais mortífera guerra que a Europa conheceu depois da Segunda Guerra Mundial. Centenas de milhares de vítimas de ambos os lados, além das vítimas militares, dezenas de milhares de vítimas civis, sobretudo do lado da Ucrânia,
o maior país da Europa, e neste caso até o maior país do mundo em termos de extensão geográfica, invade um país vizinho, ocupa cerca de 20% do seu território e gera a maior crise de refugiados e de deslocados de que há memória na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A acrescentar a todos estes fatores, temos mais recentemente que juntar as tomadas de posição pela segunda administração Trump, que acrescentaram complexidade e grande incerteza a um cenário já de si extremamente complicado. Mas centremos primeiramente na questão da guerra Rússia-Ucrânia, pois é esse o fenómeno que, a meu ver, tudo muda. Em primeiro lugar, trata-se de um conflito não apenas entre a Rússia e a Ucrânia, o que já em si próprio seria muito importante. Estamos a falar, repito, do maior país do mundo em termos de área geográfica, estamos a falar de um grande país europeu, um país que tem sensivelmente a dimensão da França, a Ucrânia. Estamos a falar do coração da Europa. Estamos a falar, portanto, de um conflito que ultrapassa estes países, que tem uma dimensão europeia e uma dimensão internacional. Uma dimensão global, com repercussões económicas de largo alcance e repercussões também geopolíticas. Não podemos esquecer que neste momento temos, no centro da Europa, tropas da Coreia do Norte, o que seria, obviamente, inimaginável há algum tempo atrás. E é um conflito que está, na realidade, já globalizado. Temos o Irão a apoiar a Rússia. A China procura manter uma posição de neutralidade do ponto de vista do conflito militar, mas na realidade tem vindo a mostrar-se uma cada vez maior proximidade política entre a Rússia e a China, e acresce a tudo isto a mobilização, aquilo que eu tenho vindo a chamar a mobilização do ressentimento do Sul global, novo conceito, Sul global, contra aquilo que nós antes chamávamos Ocidente e que agora alguns chamam também o Norte global. Razão também importante que eu queria aqui sublinhar, a necessidade de não descurarmos o Sul, sobretudo nós aqui em Portugal, não pensarmos apenas em termos de leste a oeste, mas pensarmos também como é que podemos evitar esse ressentimento mobilizado do Sul contra a Europa e contra Portugal. Ligado também de alguma forma a este tema, ainda que não seja automaticamente determinado por ele, temos o conflito eterno, o conflito do Médio Oriente, que serve pelo menos para alimentar esse ressentimento contra a Europa e contra o Ocidente. Eu disse logo na altura e continuo a dizer, nada voltaria a ser como antes depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Não vai haver um regresso ao status quo ante, independentemente daqueles que pensam que podem conseguir a paz para a Ucrânia. Foi dito por alguns, como sabem, que seria possível o acordo de paz em menos de 24 horas. Já passaram 24 horas. E a verdade é que esse acordo não foi possível. É uma ilusão, mesmo a ilusão dos grandes poderes, a de julgar que conseguem impor a paz. Os grandes poderes podem impor a guerra. E já o fizeram, desde a guerra no Afeganistão, à guerra no Iraque ou, neste caso mais recente, à guerra na Ucrânia. Impor a guerra para um grande poder militar é relativamente fácil. Impor a paz é muito mais complicado. Porque para impor a paz não basta, embora seja positivo, trabalhar nas chamadas condições externas de um conflito. É necessário resolver as causas internas do conflito. E aqui a ilusão está em que se pensa por vezes que se pode, por cima dos povos que estão a jogar a sua própria sobrevivência, encontrar uma solução. Não é assim. A história mostra que não é assim. Do Vietnã ao Afeganistão, ao problema do Médio Oriente, quantos milhares e milhares de horas, quantos bilhões de dólares já se gastaram na questão do Médio Oriente? A verdade é que a paz não está lá, porque ainda não se encontrou uma solução para as causas internas do conflito. Não é com acordos à volta do conflito que se resolve um conflito, é com a capacidade de resolver o problema interno. É por isso que eu continuo a pensar que não vai haver, e digo com muita pena minha, como é natural, não vai haver uma solução de paz para a questão da Ucrânia no futuro previsível. Mesmo que houvesse
o que é obviamente desejável, um acordo de cessar-fogo, de separação de forças, uma trégua, e é desejável, e já agora quero dizê-lo, e é louvável que o presidente norte-americano se empenhe nesse sentido. Só podemos saudar quando um presidente dos Estados Unidos da América do Norte, com tudo aquilo que os Estados Unidos representam, procura encontrar uma solução de cessar-fogo. Isso em si mesmo é positivo, mas mesmo que isso aconteça, isso não representa uma solução de paz, no sentido de uma solução estável, consolidada, com algumas garantias de permanência, uma verdadeira reconciliação. Daquilo que conheço do atual líder russo, e tive, como sabem, muitas ocasiões de contactar com ele, durante as minhas funções como Presidente da Comissão Europeia. A meu ver, ele está interessado em manter, pelo menos, uma situação de conflito latente. Pelo menos isso, se não mesmo uma situação de conflito aberto. E também não vejo, do lado ucraniano, a vontade de entregar a sua soberania e de abdicar da sua independência. Por isso teremos uma situação, de alguma forma, de impasse. Na melhor das hipóteses, podemos ter uma situação de nem guerra nem paz, mas uma situação instável para a qual temos de estar preparados. Portanto, a conclusão operacional que nos interessa a nós, como Europa e como Portugal, tomar é o que fazer perante isto. Alguns podem continuar a alimentar a ilusão da paz, mas mesmo que houvesse uma situação de paz provisória ou transitória, a verdade é que a tensão continuaria. E, portanto, teríamos uma ameaça russa no leste da Europa. Tudo aponta, pois, para a necessidade da Europa aumentar a sua capacidade de defesa perante a eventualidade de ataques, de outros ataques que possam surgir do lado da Rússia. Não é uma escolha, é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade a necessidade da Europa se dotar de alguma capacidade de defesa com alguma autonomia. E aqui chegamos a um ponto difícil, que é como afirmar uma autonomia europeia num quadro, numa relação transatlântica. Quem tem razão? A Presidente da Comissão Europeia, que recentemente disse que o Ocidente, tal como o conhecemos, já não existe? Ou a Primeira-Ministra de Itália, que disse vamos tornar o Ocidente grande de novo. Let's make the West great again. Ou a primeira, que dizia the West as we know it no longer exists. Quem tem razão? Talvez tenham razão as duas. Talvez o Ocidente, como tínhamos conhecido, com aquela cumplicidade baseada na comunhão de valores, aquela cumplicidade espontânea e natural entre Estados Unidos e Canadá de um lado e Europa do outro, já esteja de alguma forma em crise, pois temos hoje uma perspectiva muito mais transacional, uma visão muito mais baseada nos interesses do que nos valores. De qualquer maneira, parece-me pelo menos prematuro declarar que a NATO já não existe, declarar que a NATO já não serve, declarar que a NATO está morta. A verdade é que foi a NATO, como aqui já foi bem sublinhado pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, que nos garantiu este período de paz e de estabilidade, e por isso seria pelo menos irresponsável colocar em causa aquilo que tem sido a principal garantia dessa própria ordem na nossa Europa. Mas a verdade é que o tipo de relacionamento hoje em dia é diferente. E a verdade é que há danos que já foram causados. Porque quando se fala numa aliança e se coloca em causa a questão fundamental, que é a questão da confiança, que é a questão da credibilidade, então temos necessariamente um problema. Mas a verdade é que os próprios Estados Unidos da América do Norte, já há muito tempo, e não foi apenas com o atual Presidente, eu lembro-me de ter em reuniões com o Presidente Obama, com o Presidente Bush, George W. Bush, e até com o Presidente Clinton, que era jovem secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, quando os próprios já diziam que a Europa devia fazer mais pela sua própria defesa. Portanto, temos uma situação em que a principal potência da Aliança Atlântica, os Estados Unidos da América do Norte, que continuam a ser, se considerarmos todos os atributos do poder, a primeira potência global, temos uma situação em que esta potência nos diz já não vamos garantir-vos a segurança como garantíamos antes. Isto foi dito literalmente pelo Secretário de Estado da Defesa norte-americano numa reunião da NATO.
Já não podemos garantir, como antes garantíamos, essa vossa defesa. Vocês próprios têm de assumir. Temos esta situação. E temos uma situação também em que temos uma ameaça clara a leste da Europa, para não falar já dos conflitos a sul. Tudo isto leva a que a Europa tenha, obviamente, que tomar uma maior parte de responsabilidade no plano da Aliança Atlântica e no plano, desde logo, da sua própria defesa. Tem que a Europa, portanto, para usar uma expressão que já usei antes desta administração Trump, a Europa tem de deixar de ser o adolescente geopolítico que é e de assumir-se também como um ator responsável no domínio da defesa europeia. Bom, como fazê-lo? Isto coloca questões complicadas, mas que são, a meu ver, possíveis de resolução. Já vimos o que se passou depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Aquilo que era impossível aconteceu. A Finlândia e a Suécia, membros da NATO, é algo que, alguns dias antes da invasão, poucos acreditariam que viesse a acontecer. E não só a Finlândia e a Suécia são membros da NATO, como também, facto que é menos ressaltado, a Dinamarca votou em referendo que voltava a fazer parte das estruturas europeias de defesa, da chamada Europa da Segurança e da Defesa, em referendo com grande participação. Temos também um desenvolvimento extremamente interessante, que é o das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Depois do Brexit, obviamente, a questão da relação Reino Unido-União Europeia colocou-se em causa, mas vemos hoje que o Reino Unido está a participar ativamente em algumas decisões fundamentais para o futuro da Europa, nomeadamente o futuro da sua defesa. E, entretanto, foram tomadas várias decisões, desde o Livro Branco da Defesa até aquilo que já existe, como seja o Fundo de Defesa Europeia. De vez em quando vou ter que falar em inglês, peço desculpa a referir, porque são os títulos que são conhecidos. O Act in Support of Ammunition Production, portanto, a legislação para o apoio à produção de munições. The European Defence Industry Reinforcement through a Common Procurement Act, também, portanto, uma decisão através de concursos públicos para reforçar a defesa, a indústria de defesa, e o plano conhecido como Rearm Europe, portanto, portanto, para o rearmamento europeu. Para além daquilo que já existia, que era a Agência Europeia de Defesa. Coloca-se, pois, aqui a questão como, neste contexto institucional e financeiro, desenvolver capacidades de defesa propriamente europeias, sem, penso que é, obviamente, consensual, pelo menos é opinião largamente maioritária, sem pôr em causa a solidez da relação transatlântica. Ora, vamos ser claros e objetivos e muito sinceros. Ao longo de décadas, esta questão tem vindo a ser discutida. Mas, até há pouco tempo atrás, dizia-se que não se podia avançar com uma defesa europeia porque era, de alguma forma, contrária ou podia ser detrimental em relação à NATO. Tendo uma defesa europeia, podíamos, de alguma forma, enfraquecer a própria NATO. Podíamos diminuir a solidez da relação transatlântica. Era a posição clarissimamente defendida, por exemplo, pelo Reino Unido. Recordo-me dessa discussão em muitas reuniões da NATO, reuniões em que participei a nível ministerial, como ministro dos Negócios Estrangeiros, ou mesmo em muitas cimeiras da NATO. Esta posição era claríssima. Hoje isto mudou radicalmente. Hoje são os próprios britânicos a dizer que a Europa tem que fazer mais pela sua defesa e, naturalmente, o Reino Unido inclui-se neste contexto europeu, embora já não faça parte da União Europeia. E hoje são os próprios americanos que dizem: vocês organizem mais a sua própria defesa, a vossa própria defesa. Vocês têm de gastar mais. Chegando até a falar numa hipótese de 5% de defesa, de orçamento de defesa em relação ao 5% do PIB para a defesa. E esta questão vai ser discutida na Cimeira de junho da NATO. Portanto, tudo leva a crer, esta conjugação de fatores, por razões diversas e às vezes até aparentemente contraditórias, leva a crer que a Europa vá progressivamente assumindo esta própria autonomia de defesa. Há aqui questões institucionais muito importantes.
embora o Tratado de Lisboa, o Tratado da União Europeia, preveja um caminho progressivo para uma política de defesa comum, a verdade é que esta defesa nem está contemplado a sua completa integração. Razão pela qual, ainda recentemente, os ministros das Finanças do Ecofin se dedicaram a este assunto, a procurar ver como é que pode construir-se um orçamento e meios para a defesa, para o investimento na defesa a nível europeu, e há várias soluções. Eu, pessoalmente, prefiro aquela que, entretanto, veio a ser desenvolvida num relatório recente, que é um relatório de 7 de abril, do Bruegel, da instituição, do think tank Bruegel, que fala na criação do mecanismo europeu de defesa. Portanto, há duas hipóteses, basicamente. Uma é trabalhar naquilo que já existe, basicamente a Agência Europeia de Defesa e os mecanismos PESCO, e nessa base criar, com algumas contradições, é verdade, mas criar uma indústria de defesa europeia. Há outra hipótese, que é criar, à semelhança do que fizemos durante a crise financeira, que criámos o ISM, European Stability Mechanism, um mecanismo europeu de estabilidade, que existe, criar um mecanismo também, podíamos chamar mecanismo europeu de defesa, que seria o resultado de um tratado intergovernamental, um tratado europeu, mas intergovernamental, com a hipótese de não estarem lá aqueles que não querem participar, é possível que haja 1 ou 2 ou 3 países europeus que não queiram participar, mas de estarem aqueles que queiram participar, nomeadamente o Reino Unido. A meu ver, é indispensável o Reino Unido no conceito de defesa europeia, mas também a Noruega e, por que não, a Suíça, que, embora tenha uma posição de neutralidade, está interessada na defesa, no ponto de vista de indústria de defesa, e é um país que, aliás, não esqueçamos, votou a favor e está alinhado de todas as sanções contra a Rússia, que a União Europeia aprovou, e depois colocam-se questões mais complexas, que é como também introduzir neste próprio mecanismo a Ucrânia, para já não falar do caso mais complexo, que será o caso da Turquia. Portanto, seria uma coalition of the willing, como agora se diz, uma coligação dos que querem avançar, com uma geometria variável na relação ao tratado, mas que manteria o contexto europeu e as instituições europeias, mas alargando a outros que, não sendo da União Europeia, querem fazer parte desse mecanismo. Porque, reparem, e este ponto é importante, quando se fala hoje em dia em despesa na defesa, esquece uma coisa, o problema fundamental da defesa europeia não é o da falta de investimento, é o da descoordenação e da sua fragmentação. Se, por hipótese, agora todos os países europeus passassem dos seus quase 2% do PIB para 3% ou 3,5%, que é, a meu ver, o número mais provável que venha a ser objeto de consenso na Cimeira da NATO, penso sinceramente que os 5% não estão no horizonte prático das possibilidades, a curto prazo, pelo menos. Se passássemos de 2%, aliás, ainda estamos abaixo dos 2%, mas para 3,5%, cada país investisse mais, isso em si não resolvia o problema. Mais, esse problema podia até agravar os problemas da defesa europeia, porque aumentava as disfuncionalidades e as incompatibilidades que há entre os diferentes sistemas. O importante é conseguir que este acréscimo de despesa e de investimento seja feito de um ponto de vista comunitário, de forma a dar alguma coerência àquilo que são indústrias de defesa que estão baseadas quase exclusivamente no modelo nacional. Hoje em dia, na Europa, temos indústrias de defesa com algum valor, vários países, já foi aqui referido o caso português, há outros países, não apenas da União Europeia, mas sobretudo na União Europeia, que têm indústrias de defesa muito consideráveis, mas que não têm conseguido aproveitar as sinergias que entre elas são tão importantes. Eu próprio estou a participar em algumas destas iniciativas, fui convidado pelas empresas alemãs, nomeadamente as chamadas empresas familiares alemãs, que são muito importantes, ao contrário do que se julga, o mais importante na economia alemã não são os grandes nomes, são as empresas médias, que me pediram a mim, juntamente com outras pessoas ligadas à União Europeia, que nos organizássemos em Munique, foi na Conferência de Segurança de Munique, que lançámos uma declaração de Munique, que eu próprio também co-redigi com outros colegas meus, nomeadamente precisamente o Sr. Klaus Regling, que foi fundador, o primeiro diretor do Mecanismo Europeu de Defesa, e convidámos o meu amigo, o Comissário da Defesa,
Temos agora um membro da Comissão Europeia, como sabem, que é comissário para a questão de defesa, especialmente para a indústria de defesa, que é o antigo primeiro-ministro da Lituânia, o Sr. Kubilius, e nessa reunião, em Munique, demos alguns passos, algumas contribuições para este pensamento sobre como é que podemos ter uma indústria de defesa europeia. Sem uma indústria de defesa europeia que não seja apenas para a parte militar, mas precisamente que seja a base de uma política industrial e de uma política de investigação. Uma das grandes vantagens que há na política americana de defesa é que foi, em larga medida, o investimento na defesa que permitiu aos Estados Unidos serem, hoje em dia, a primeira potência mundial a nível tecnológico. Grande parte do investimento que é feito nas tecnologias de ponta nos Estados Unidos, nomeadamente na inteligência artificial, não vem de qualquer Ministério da Educação. Aliás, o Presidente Trump tem agora um projeto de acabar com o Ministério da Educação nos Estados Unidos. O Ministério da Educação, a nível federal, não é relevante nos Estados Unidos. O que é relevante é o Departamento da Defesa, que financia diretamente a investigação de ponta através de algumas das grandes universidades. Eu próprio, nos 4 anos que passei nos Estados Unidos, em algumas das grandes universidades americanas, pude verificar como isso era feito, criando assim um complexo, que é um complexo militar, mas industrial e tecnológico de altíssimo valor acrescentado. Portanto, a forma de também justificarmos perante os nossos cidadãos este investimento na defesa é para além da defesa, porque aquilo em si mesmo significa, do ponto de vista da soberania, o que aqui já foi muito bem hoje explicado, é essencial. Para além disso, também é o que pode trazer para a economia no seu conjunto. Porque não podemos esquecer, de um ponto de vista político, que embora os políticos percebam, eu penso que hoje em dia na Europa, ao nível das lideranças, há uma consciência muito forte do perigo que a Europa enfrenta e da necessidade de investir na defesa, mas é necessário que isso seja também sentido pela população, pelos cidadãos em geral, porque em democracia temos de ter sempre connosco a maioria dos cidadãos, senão não temos capacidade para executar os nossos objetivos. Portanto, sublinho, é muito importante que no desenho desta política de defesa se pense na política industrial e na política de investigação. Sendo assim, a Europa tem vindo a tomar algumas medidas importantes, por exemplo, já referida à criação do Comissário para as questões de defesa e, sobretudo, da indústria de defesa, a alteração que houve na política do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, que até há pouco tempo só podia financiar projetos de uso dual, mas que agora já pode financiar projetos de defesa, de hardcore na defesa, a aprovação da medida de poder recorrer à cláusula de escape do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é isso que vai permitir, espero, que se consigam mobilizar 650 mil milhões de euros, portanto, são 150 bilhões que vão através do chamado programa SAFE, que está agora já em discussão no âmbito da União Europeia, através de um regulamento apresentado pela Comissão, mas a ideia é que estes 650, 150 virão deste programa SAFE, um programa comunitário, com emissão de dívida, mas o resto virá através de investimentos nacionais que podem ser feitos sem prejudicar o déficit para fins do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E aqui também queria, mais uma vez, sublinhar aquilo que é uma mudança radical e aqui, a meu ver, tem dado pouca atenção. Foi a mudança que houve na Alemanha. A Alemanha, por razões compreensíveis e perfeitamente justificáveis, tem aparecido sistematicamente como um país, durante estas décadas, mais pacifista do que os outros. Quando sabemos, obviamente, o papel que tem a memória histórica na Alemanha. A Alemanha mudou. A Alemanha mudou. A Alemanha demora tempo a mudar, mas quando muda, muda mesmo. E quando agora tivemos esta decisão, que foi a alteração da Constituição alemã, para permitir que não se respeite o chamado debt brake, ou seja, o travão da dívida, para gastar em defesa, isto é uma mudança radical. Temos a Alemanha, que até há pouco tempo era o mais relutante nas despesas em matéria de defesa em apoiar diretamente ações militares fora do território europeu. Temos, neste momento, a Alemanha ativamente a fazê-lo. A meu ver, isto é daqueles game changers a que se deverá dar imensa atenção. Portanto, por todas estas razões, eu penso que se pode dizer que a Europa está a mudar. Como sempre,
a Europa muda lentamente. Porque a Europa é a União Europeia, é um conjunto de 27 países em que, por definição, a decisão é lenta, é fragmentada, é incremental, é progressiva, não é instantânea. E nem sempre há consensos. Mas esses consensos não são necessários, não são indispensáveis. Hoje em dia já temos, no âmbito dos tratados, mecanismos, como o mecanismo da cooperação reforçada, que permitem, desde que haja uma massa crítica suficiente, avançar num sentido. E eu penso, tenho a certeza, que hoje em dia na Europa há massa crítica mais do que necessária que nos permite avançar numa Europa da defesa. Europa da defesa que é indispensável também como entidade política. Se a Europa quer ser uma entidade política, não pode ser se não tiver uma dimensão de defesa e uma dimensão de política externa. A Europa não é, nem pode ser vista só como um mercado interno, como uma união aduaneira, sem dúvida que tem de apoiar-se nisso, mas a Europa tem, se quer existir como entidade política, tem de consolidar uma dimensão de defesa. Para terminar, quais as complexidades que foram agora introduzidas pela nova administração norte-americana? A verdade é que houve uma mudança radical e não podemos pretender que não. Há uma mudança radical no discurso e na postura e no próprio sentimento que se vive entre os dois lados do Atlântico, nomeadamente entre Estados Unidos e Europa. A verdade é que o presidente norte-americano fez considerações extremamente negativas em relação à própria União Europeia. E isto gera um problema. Como já disse, penso que é, pelo menos prematuro, considerar que a Aliança Atlântica é algo a que não devemos continuar investidos. Eu penso que a densidade de relações que existe entre Estados Unidos e Europa, relações não apenas políticas, não apenas entre os governos e a administração, mas relações na economia, no comércio, no investimento, na tecnologia, nas universidades, nos think tanks, na sociedade, relações humanas em geral. Há uma densidade enorme de relações que não nos permite dizer que esteja em causa, de forma radical, o futuro da Aliança Atlântica. Continuo, pela minha parte, a pensar que devemos continuar a investir na Aliança Atlântica, mas, obviamente, teremos de o fazer de outro modo. Temos de vê-lo como uma oportunidade. Eu já tive a ocasião de dizer isso num artigo que escrevi logo a seguir à eleição do Presidente Trump, um artigo que está publicado na publicação da Chatham House, do World Today, em que disse que mais vale os europeus, em vez de criticarem o que se passa nos Estados Unidos, pensarem no que é que eles devem fazer como o seu próprio trabalho de casa. Por que razão é que os europeus não fizeram o seu próprio trabalho de casa, nomeadamente do ponto de vista económico? Por que razão é que os europeus ainda não fizeram o seu mercado europeu de capitais? Por que razão é que os europeus não conseguem a profundidade de avanço no domínio da tecnologia que os nossos amigos americanos conseguiram, entretanto? Isto é a base para a prosperidade e a prosperidade é essencial para qualquer política de defesa credível a longo prazo. Por outro lado, agora temos, pelas razões que eu já referi, não vou repetir, de um lado e do outro, incentivos positivos e negativos para fazermos uma União Europeia de Defesa. Por isso eu vejo nestas atuais dificuldades verdadeiras oportunidades para a Europa da Defesa e para a União Europeia se assumir também geopoliticamente. E assumir-se geopoliticamente em defesa de valores, e aqui temos um problema, valores que são europeus e de que devemos ter também algum orgulho, sem arrogância, mas com algum orgulho. Se a Europa perdesse agora a guerra da Ucrânia, isso não seria apenas uma tragédia para a Europa, seria uma tragédia para o mundo em geral, porque verificar-se-ia que a lei da selva predomina sobre o direito internacional. É por isso que o que está em causa nesta guerra da Ucrânia é tão essencial. E é aqui que vai ser testada a vontade, não apenas dos políticos, mas a vontade dos europeus no seu conjunto. Com certeza que o objetivo é a paz. Não posso, se me permitem uma observação pessoal, deixar de dizer que talvez o momento mais importante, para mim, mais significativo da minha vida política foi quando tive a honra, em nome da União Europeia, de receber o Prémio Nobel da Paz em 2012, em Oslo, na Noruega. O nosso objetivo é a paz. Mas a única forma de garantirmos a paz é estarmos preparados para a guerra. É o que está em causa essencial.
Eu não pensava, há algum tempo atrás, que estava a jogar-se também aqui o futuro dos meus filhos ou dos meus netos. Eu não quero que os meus netos vão para uma guerra como aquelas que a Europa já conheceu no passado. Ora, a melhor forma de evitarmos que os nossos netos vão para essa guerra é, hoje em dia, estarmos com força suficiente para dissuadir qualquer um que queira lançar os nossos países em novas guerras, com novas tragédias para, mais tarde, vivermos. Este é um momento, de facto, nesse ponto de vista, decisivo. Ora, será que a Europa vai fazer isto? Repito, há uma consciência a nível das lideranças de que isto é necessário, mas agora, como sempre, o problema com a Europa é um problema de execução. Terá a Europa a rapidez necessária para pôr isto em prática? Para meu ver, ainda não tenho uma resposta completamente segura a esta questão. É uma questão de liderança e o trabalho das lideranças políticas, como sempre, das lideranças esclarecidas, é tornar possível o que é necessário. Se queremos a paz, é necessário prepararmos para a guerra e, por isso, precisamos de uma dimensão europeia de defesa e eu espero, desejo e estou seguro que Portugal fará parte também desse esforço coletivo europeu. Muito obrigado pela vossa atenção.